Oi, Prof. Tanay aqui, sou a Prof. de Literatura e estamos aqui, eu e você, para um breve resumo sobre uma vanguarda artística chamada Cubismo. Essa vanguarda artística aqui, dentre várias que temos, ela vai surgir oficialmente em 1907. Mas o que tem de característica esse cubismo, né? Olha só o que a gente tem aqui. Formas, referência muito forte a formas geométricas, então toda vez que você ouvir falar em cubismo, lembre desse nome, um cubo, uma ideia mais geometrizada, uma ideia mais fragmentada. O objeto vai ser sempre apresentado em diversos ângulos, a gente vai poder analisá-lo de variadas formas, de variados ângulos, e é muito forte no cubismo esse ideal de desmontar uma coisa e remontar essa coisa. A ideia dos quadros cubistas, em geral, é você quebrar tudo e colar de volta, mas você percebe que foi colado. O cubismo, ele quer mostrar essas marcas da desconstrução e da reconstrução. Por quê? Porque a ideia era quebrar a monotonia. Depois de um tempo, a gente vai ter muito encaixe aí com questões históricas, bombardeios, guerras, e aí o cubismo vai fazer ainda mais sentido, porque ele vai trabalhar com a fragmentação. No Brasil, as vanguardas artísticas, as vanguardas europeias, vão nos influenciar porque Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade terão contato com as vanguardas na Europa e trarão para cá esses ideais. E então, essas vanguardas vão nos influenciar tanto na pintura, como a própria Tarsila e a Anita Malfatti, quanto na literatura. E no caso do cubismo, na literatura, nós teremos a ideia do fragmento na descrição das cenas. A poesia ela vai ser toda despedaçada, a ponto de ter, às vezes, um único verso do poema com uma única palavra. Um exemplo muito forte está em Oswald de Andrade, que escreveu um poema chamado Hípica. E ele vai descrever a cena dos magnatas e das meninas na sala de coquetéis tomando chá enquanto toca uma orquestra. Chega ao ponto do penúltimo verso ser chá na sala de coquetéis. Por quê? Porque a ideia é descrever cenário de forma fragmentada. Como que você fragmenta no texto? Um único verso tem uma única palavra. Isso é fragmento, isso é coisa curta, isso é coisa aos pedaços. Você despedaça a cena e descreve em diversos versos. Então aqui, o que nós temos? A poesia vai fragmentar cenas. E qual é a primeira obra cubista? Qual é a obra que oficializa esse despedaçamento? É a obra As Damas d'Avignon, de Pablo Picasso. Atenção aqui. Toda vez que você ouvir falar em cubismo, lembre imediatamente que o grande representante desse movimento foi ninguém mais, ninguém menos do que Pablo Picasso. Ele explorava a ideia das formas geométricas, dos traços pontiagudos retilíneos com traços arredondados. Ele explorava a geometrização, o pedaço, o fragmento e a remontagem. E explorava isso tanto nos traços quanto nas cores. Aqui você percebe que existe um jogo, não são cores muito fortes, mas ele brinca com as cores para geometrizar. Você percebe, por exemplo, que eu tenho o braço dessa dama pontiagudo, a representação dos seios dela em um tom, do tronco em outro e da região pélvica em outro. Eu tenho aqui essa outra mulher de perfil, essa parte de uma cor, essa parte da frente de outra. Esse jogo de cores gera também a geometrização. Mais do que isso, é típico de Pablo Picasso representar o rosto sempre com um queixo bem trabalhado, uma boca retilínea, um nariz retilíneo. Os olhos mais arredondados com uma ponta mais pontiaguda. Ele sempre brinca com essas possibilidades das formas. E aí, quando a gente começa a treinar o nosso olhar e bater o olho, a gente já sabe que é um rosto típico de Pablo Picasso. Mas isso é um treino de olhar mesmo, tá? Aqui, então, ele brinca com os pedaços dos corpos e brinca com a questão das cores na construção desses corpos geométricos marcados pelo cubismo. No Brasil, por exemplo, temos a obra Caipirinha, de Tarsila do Amaral, que trabalha com o jogo de cores também e com a ideia de misturar traços mais arredondados com traços mais retilíneos, os retângulos da casa. Aqui eu tenho essa parte retilínea da vestimenta misturada com traços arredondados do braço, um rosto bem arredondado com uma boca mais reta, bem influenciada por Pablo Picasso. Não quer dizer que todas as obras de Tarsila do Amaral serão cubistas, mas ela vai se espelhar em todos os artistas de vanguarda e vai fazer essa mistura. Há quadros de influência cubista, há quadros de influência expressionista e assim por diante. Este quadro, especialmente, ele tem essa influência cubista por esse jogo com as formas geométricas. E aí temos a Anita Malfatti, que também vai se embasar no quadro A Boba, nessa ideia
da geometrização, onde eu tenho essa cadeira bem retilínea com a vestimenta mais arredondada, assim como eu tenho jogo de cores na construção dessa camisa, esse jogo de cores ao fundo, esse rosto bem retilíneo aqui no queixo. É brincar com traços diferentes em uma mesma obra. É brincar com cores diferentes em uma mesma obra, trazendo essa sensação de fragmentação que o cubismo, como se fosse um cubo, traz pra gente, certo? Beijão, tchau, tchau.